Olá, gente boa, gente amiga das Minas Gerais, desse Brasil querido. Estamos começando mais uma Conexão das Minas Gerais. Aqui você vai ficar por dentro dos assuntos, né? Tanto em nível nacional, enquanto também local e internacional, porque hoje todo mundo está sabendo, o mundo todo acompanhando essa questão da Rússia e da Ucrânia. Dando boa noite para a jornalista Bianca Alves, que é a mulher que comanda tudo lá em Pedro Leopoldo, sabe tudo da cidade de Leopoldo. Lindenberg, representante do norte de Minas, né? Tem aí, da Zona da Mata, representando a Zona da Mata, Coronel Bianchini, ex-comandante da PM, e também representando Belo Horizonte e um pouco do Rio de Janeiro, o nosso querido economista Rodrigo Botelho Campos, que não é mais o Rodrigo Pacheco, que às vezes eu chamava, ele falava, mato o homem, mas não muda o nome. Gente, carnaval terminou, como é uma cidade maravilhosa, teve carnaval, não teve em Belo Horizonte, muitos lugares, aquelas festas particulares, gente pagando até R$ 700 por ingresso, enfim, houve democracia nesse carnaval ou não, porque muita gente criticou, disse que foi um carnaval para aqueles que têm dinheiro e os que não têm se lascaram, porque fizeram aquele churrasco de pé de galinha, de asinha de galinha, aquela coisa toda, e não teve essa festa popular que é chamado carnaval. O Rio de Janeiro deixou de faturar R$ 4 bilhões, embora tenhamos agora, mesmo no dia 21 de abril, né, o carnaval temporão, carnaval fora de época, em várias capitais do Brasil, e começando pela Bianca Alves, que com certeza brincou o carnaval lá em Pedro Leopoldo, como ninguém, né, Bianca? Boa noite, prazer te ver aí novamente. Eu normalmente, boa noite para todo mundo e tal, né? Eu normalmente não brinco carnaval, não. Eu não sou desses grandes admiradores de carnaval. Eu gosto muito da folga, eu gosto dos filmes, dos livros e tal. Mas, assim, carnaval temporão vai ter em Montes Claros também, tá? Em abril, se não me engano. Acho que vai ser na Semana Santa, né? Vamos juntar as duas coisas. E o Calil acabou de liberar as máscaras. Você está falando em aglomeração, acabou de chegar aí que não precisa mais usar máscara na rua em Belo Horizonte. Só em lugares abertos, lugares fechados, tem a obrigação de usar máscara ainda, né? Ele Walter, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito também sinalizou que está saindo aí um decreto também permitindo o uso da máscara, aliás, exigindo o uso da máscara apenas em ambientes fechados. Diga de passagem que quando a pandemia surgiu e a máscara se tornou uma ferramenta de combate ao Covid, vários países, eu me recordo particularmente de Portugal. Portugal, desde o início, exigiu a máscara apenas em ambientes fechados. Nunca exigiu a máscara em ambiente aberto. Ok. Coronel Bianchini, ex-comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, que está acompanhando essa situação das forças de segurança aqui no Estado, e esse bate na porta do governador, o pessoal da segurança quer mais grana, quer mais din-din, e o governo não está muito assim, prestes a atender a demanda das forças de segurança, não. Então, Coronel Bianchini, boa noite, prazer te ver novamente. O que é que está rolando nessa disputa de poder entre as forças de segurança e o governo do Estado? Ô, Pernambuco, eu fico preocupado em relação a isso, porque eu tenho feito alguns vídeos onde eu chamo o governador para que ele faça um diálogo, né? Porque não adianta tomar decisões unilaterais sem ouvir as partes, achando que aquilo que ele pensa que é melhor para todo mundo. Eu vou te dar um exemplo, porque o Rodrigo está aí no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa muito, muito ruim, né? Que foi a questão do aumento que o governador deu para as forças de segurança, privilegiando quem está na ativa e quebrando a paridade, que é uma coisa para nós que é muito sagrada, porque você se aposenta e você vai com a expectativa do seu salário, pelo menos nós da Força de Segurança, nós militares sempre fomos assim. E, de repente, você começa a quebrar isso. O governador começou a quebrar isso aqui em Minas. Quando ele dá esse aumento linear para todo mundo, mas pega um abono de... Sumiu. Sumiu o som. Ok, tá bom, pode ir, completa, Bianchini. Voltou aí? Pode ir, tudo bem, pode ir. Voltou? Quando ele começa, então, e volta isso, Pernambuco, ou seja, ele dá 3 parcelas de abono de fardamento, né, de novo, ele começa a quebrar a paridade. E isso é ruim.
E ele não perguntou. E o grande problema disso, Pernambuco, é que ele não chamou o comando da PM para perguntar se nós queríamos isso. Entendeu? Ele não perguntou para o comandante, porque eu fui consultar os coronéis, porque eu fiz um vídeo no início falando sobre isso, que estava sendo tramado alguma coisa perversa aqui em Minas Gerais, que era a quebra da paridade, antes do governador fazer isso. Porque eu já tinha visto acontecer no Rio e sabia que eles iam fazer a mesma coisa aqui. E não deu outro, então ele já começou. Então eu comecei a procurar os coronéis. Mas vocês vão aceitar isso? Eles falaram que assim, não fomos ouvidos. O governador não nos perguntou se nós queríamos aquilo. Ele simplesmente chamou o comando e falou: é isso que eu estou mandando para a Assembleia. E não é assim que se faz. Não é? Não é assim que se faz. Então, esse governo, ele não dialoga. Assim como ele não dialogou com a Assembleia, né, que é uma grande reclamação dos deputados, que ele não dialogou, ou seja, esse pessoal vem vamos dizer assim, né, com essa balela de que são técnicos, mas não entendem que tem que jogar o jogo político, eles têm que fazer o jogo político, né? E eles custaram a perceber isso. Só que agora, nessa questão do aumento da segurança pública, estão fazendo a mesma coisa. Eles estão chegando e falando: nós vamos fazer isso, é isso aqui que nós vamos dar para vocês e ponto. Mas não perguntam, porque se tivesse perguntado, Pernambuco, os coronéis falaram: então eu prefiro que você não conceda o abono de fardamento. Eu prefiro perder o abono de fardamento do que você fazer isso e quebrar a paridade. Okay. Então essa já foi a primeira coisa. E o Pernambuco, o que se avizinha com esse plano de recuperação fiscal é uma situação de penúria que vai ser infligida para o funcionarismo público de Minas Gerais, que daqui a um tempo, quem está na ativa do funcionarismo, ele vai aceitar qualquer migalha que o governador der. Ele vai dar um abono para quem está na ativa e não vai dar nada para quem está na reserva, e é muito mais fácil. Assim você equilibra a conta, porque abono, isso não se incorpora ao vencimento, você não paga isso na aposentadoria, ou seja, uma série de coisas. Então, se o pessoal for imediatista, aceita. Então, esse governo, eu fiz um vídeo, inclusive foi ontem, antes dessa negociação, parabenizando o governo por ter chamado o pessoal para conversar. Mas não adianta você chamar para conversar e chegar lá e falar: é isso que eu tenho, pronto, acabou. Então, isso não é conversa, isso não é diálogo. Então, eu não sei aonde o governo quer chegar com isso. Eu espero que ele retome essa negociação, porque, Pernambuco, quem vai pagar a conta disso é o povo mineiro. Ok, bem, querido. Carlos Lindenberg, jornalista do blog Carlos Lindenberg. Lindenberg, que avaliação você faz, então, dessa reunião, que, inclusive, não foi permitida a entrada dos parlamentares que representam as forças de segurança? Tem um deputado estadual que é da PM, né, o Sargento Rodrigues, tem a delegada Sheila, que é da Polícia Civil, e o deputado Grilo, que é lá do Triângulo Mineiro. Então, eles não tiveram permissão de participar dessa reunião. Que avaliação você faz então, desse conforto, hein? Tem o Coronel Sandro também. Ah, sim, tem o Coronel Sandro, que é do PSL também, exatamente, bem lembrado. E aí, Lindenberg, o que você acha? Eu acho que o governador Zema aí está procurando sala para porque imagina, eu já vivi situação mais ou menos parecida com essa aí, alguns anos atrás. Eu era governo e não chegou a esse ponto que está aí essa conversa do Romeu Zema com as forças de segurança. Eu acho que está procurando um sarna para se coçar, Pernambuco, porque se você quer, como diz o Bianchini, que tem uma larga experiência ali na Polícia Militar, se ele não tem o que oferecer, ele está procurando uma confusão. E essa confusão ele pode ter. A qualquer hora dessa, ele pode ter essa confusão. Eu só acho que, como disse o Bianchini, que quem vai pagar por isso é a população de Minas Gerais. Porque ele não tem o que oferecer, por que chama para conversar? E chega lá e diz: olha, eu só tenho 10%, 10,6% para dar para vocês. E agora? Como é que fica a situação? Rodrigo, e essa questão da questão fiscal do Estado, Bianca também, com certeza está acompanhando esse assunto, né, Bianca? Você que é da área da economia. Enfim, que avaliação vocês fazem, então, desse bate? Fala, Lindenberg. Não, só para concluir, que eu não falei do plano de recuperação fiscal, que eu acho, como disse o Bianchini,
que também conhece bem essa questão do servidor público, de modo geral, diz, como diz o Bianchini, quem vai pagar isso aí, essa conta, vamos ser nós, vamos pagar essa conta. Porque esse plano de recuperação fiscal, ele penaliza todas as categorias de servidores do Estado. É ou não é, Bianchini? Ué, imagina só na Polícia Militar, você tem pessoas que ano que vem seriam promovidas, ou esse ano mesmo seriam promovidas. Já não serão mais, serão promovidas daqui a 8 anos. Acabou a carreira. Acabou a carreira. Então você concorda comigo? É uma penalização que se faz ao servidor público em todos os níveis, tanto na área militar, como na civil, como, enfim, o pessoal da educação. É um desplante. Eu acho que o Zema está gozando com a cara das pessoas. O Zema não tem o que dizer. Ele está montado em um acordo da Vale que ele acha que vai resolver todos os problemas de Minas Gerais em cima do acordo da Vale, que é uma sacanagem. E aí, Rodrigo? E aí, Bianca? Também essa questão da recuperação fiscal, aumento aí, naturalmente, sendo aumento para as forças de segurança, todos os servidores públicos também terão direito, lógico. Não é verdade? E aí, Bianca, você está acompanhando também de perto? Qual a sua opinião? Eu queria saber qual que é o salário base da polícia hoje. Eu queria realmente saber como é que estão os salários do funcionalismo público estadual. Eu queria saber por quê, porque assim, o problema é o seguinte, quando você está mexendo com a economia, você ouve o mainstream, né? Então, assim, todos os técnicos e especialistas que eu ouvi sobre o regime de recuperação fiscal acham que tem que fazer, que não tem outro jeito. Entendeu? Tem que fazer porque vai continuar pagando as contas em dia, não conseguiram equilíbrio fiscal até hoje, vão ganhar tempo, aí mais na frente vota outra coisa, sabe? É meio que responsabilidade fiscal mesmo do pessoal, eles acham que agora tem que fazer isso, porque não tem outro caminho para o Estado. Eu queria saber como é que isso funciona. Coronel, dá esse aumento aí, 40%, né, para as forças de segurança, e o resto? E se for dar para todo mundo, Minas aguenta? Como é que é isso? Me explica, porque eu quero realmente saber. Bianca, o pessoal da segurança ele tá revoltado com o governador porque o governador fez um acordo e não cumpriu. Esse é o grande problema do governador. Ele fez um acordo e não cumpriu. Acordo, né? Esse é o grande problema. Se ele não tivesse feito acordo, tudo bem, mas ele fez um acordo e não cumpriu. Então, esse é o grande problema. E o problema de tudo, Bianca, é não cumprir um acordo e quer impor ao funcionalismo, né, todo. Aí a gente está no meio, mas o pessoal da Força de Segurança está brigando por eles. Né? O pessoal do Sindut vai brigar por eles, o pessoal da Segurança está brigando por eles. Além de não cumprir um acordo que ele fez conosco, ele quer agora esse plano de recuperação fiscal. Ou seja, além de você não cumprir o acordo do aumento, você agora quer que o soldado fique 8 anos sem promoção. Que o major que está aqui agora, você imagina, como é que esse cara vai cumprir? Ele vai ficar 8 anos sem promoção e aí quando ele chegar lá no final, ele não vai chegar a coronel, acabou, ele não tem tempo para chegar. Como é que não vão fazer isso? Ou seja, essas coisas estão sendo discutidas, Bianca, porque na realidade não se discute nada com ninguém. Ele quer passar um plano de recuperação fiscal, mas ele também não vira para a gente e fala assim, ó, o plano é esse, eu vou fazer isso. Aí nós temos que chegar para ele e falar assim, ó, se o senhor fizer isso aqui, isso estanca a carreira. Nós somos militares. Como é que você vai chegar aqui agora e falar que assim, polícia, daqui a 8 anos você não tem mais coronel. Eu vou botar um major para comandar a polícia? Não pode promover. Então, assim, tem uma série de coisas, Bianca, que tem que ser ajustada. Agora, o grande problema na questão da recomposição salarial foi o acordo que ele fez. Ele fez um acordo. E eu vou assim, por exemplo, nós vamos pegar lá a questão da União. O Bolsonaro deu um aumento para as Forças Armadas. Ele fez um aumento para as Forças Armadas e não fez a mesma coisa para os servidores civis. Se o Zema não tivesse falado nada conosco, com o pessoal da segurança, e aí nós temos um grande problema também. Né? Aí vamos pegar aqui a PM. A PM traz consigo hoje toda a segurança pública. É um peso enorme que está nas costas da PM. Né? Porque quando a PM se posiciona a respeito de recuperação salarial, por exemplo, as Forças Armadas são militares que tiveram um aumento separado. Aqui em Minas, todo mundo veio para as costas da PM.
Essa é a grande coisa. Então, vem Polícia Civil, Bombeiro, né? Vem agora a Polícia Penal, ou seja, então a PM é a maior, ela carrega as outras consigo. É um setor muito grande. Mas o grande problema que eu estou falando aqui agora chama-se descumprimento de acordo. Então, esse governador não poderia ter feito o acordo que fez. Ele fez um acordo, ele assinou uma carta, ele mandou um projeto para a Assembleia aprovou o negócio, ele veta. E aí ele tem uma insatisfação muito grande. E aí, Rodrigo, o que, você acha também dessa confusão toda aí? Você, como economista também, essa recuperação fiscal vai sair ou não? Vai onerar o Estado e a salvação do Estado? Olha, Walter, eu tenho a impressão de que esse assunto ele precisa ser colocado num plano para além das questões corporativas, por mais justas que sejam, que é o fato desse governador ele ter um viés ideológico liberal, ultraliberal, né, oriundo, inclusive, de empresa privada. Né? E eu acho que com esse tipo de modelo mental, os americanos chamam de mindset, esse cidadão que governa Minas Gerais hoje, ele não tem nenhum compromisso, não é? No sentido de constituir serviços públicos de qualidade, serviços públicos esses que passam, em muitos casos, por ter um quadro de servidores públicos grande. A Polícia Militar tem um efetivo grande, né? Os professores constituem um efetivo grande, você tem, na área de saúde, também um grande efetivo. Então, não é possível imaginar que a gente consiga atender demandas da sociedade, né, levadas, né, ao poder público, né, com uma pessoa que não tem compromisso com isso. Né? Haja visto o que ele está pensando em fazer com a CEMIG. Né? A CEMIG, que é uma empresa lucrativa, uma empresa rentável, uma empresa sustentável, uma empresa que não tem nenhum problema de ordem econômica, ao contrário, dá uma lucratividade que o governo capta como dividendos e manda para o Tesouro. Não é? E ele simplesmente quer fechar a CEMIG, vender a CEMIG, porque ele acha que isso aí não é uma atividade do Estado. Se estivesse dando prejuízo, estivesse dando problema, tudo bem, mas não é o caso. Todo ano tem lucro de bilhões de reais. Né? Então, assim, o corte ideológico, eu acho que demonstra muito o comportamento desse governo, que é similar ao governo federal. Viu? O ministro da Economia do governo federal tem um alinhamento ideológico com o governo de Minas Gerais. Eu acho que passa por aí uma reflexão do porquê que tudo isso está acontecendo. Né? Então, assim, se a gente não fizer uma discussão sobre a característica política ideológica desses governantes, nós não vamos entender por que as coisas estão acontecendo. Não é? Okay. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente fazer uma crítica contundente. E eu aí quero fazer coro ao que o Carlos Lindenberg disse. Não é? O governo do Estado imagina usar esse acordo com a Vale para fazer obras, para fazer projetos para o governo do Estado no ano eleitoral com intenção eleitoreira. Não é? E mais, não é? Todas as informações indicam que tem muito tempo que não se paga a dívida do Estado. Portanto, o fato de não estar pagando a dívida do Estado é que deu algum fôlego. Para de pagar seu cheque especial e para de pagar seu cartão de crédito, você vai ter um fôlego na sua vida. É o que Minas Gerais está fazendo. Então, é preciso dizer isso em alto e bom tom para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo. Ok, obrigado, Rodrigo. Acaba de entrar ao recinto o jornalista Márcio Fagundes, e parecendo mais o Sherlock. Olha o chapéu do Márcio aí. Márcio, tudo bem com você? Né? Um bigodão. Vem aqui, olha o Márcio aí, olha o Sherlock aí. Vou fazer uma observação, Paulo. Eu queria fazer uma observação, que foi um negócio que eu achei engraçado. Essa questão desse alinhamento do Zema com o Bolsonaro, você vê, nessa questão do IPI, o Paulo Guedes vai lá e fala, não, teve superávit de arrecadação em janeiro, 100 bilhões, né, de superávit de arrecadação e tal. Só que o seguinte, e que o impacto dessa redução de IPI, aí, que são várias percentuais, né, de acordo com os produtos e tal, seria coisa de 20 bilhões, tá, para arrecadação. Só que o seguinte, esse impacto não é para a União, ele é dividido igualmente entre a União, o Estado e os municípios. Então, assim, Minas já vai entrar, e é imediato, né? Então, o orçamento desse ano de Minas já perdeu 300 milhões. O pessoal está puto. Assim,
com razão, você entendeu? Ou seja, eu acho que começa aí, eu vi começam a brigar, começa a dar encontrões, tá? Esse alinhamento não é tão permanente quanto você imagina, tá? Porque essas questões, e uma coisa Tá meio bom. maluca, se você pensar. Ok, Márcio Fagundes, boa noite, bom te ver aí. Márcio, o prefeito Alexandre Calil liberou a partir de hoje, né, através do decreto, que não é necessário mais a utilização de máscaras de ambientes abertos, mas em ambientes fechados tem que usar sim. Você que é um cara que segue a regra, o que é que você acha dessa decisão do prefeito de Belo Horizonte? Olha, eu acho que um abraço a todos. Eu estou meio atrasado, não é só na live, não. Eu estou sempre atrasado, inclusive com a vida. Estou sempre atrasado. Então, as minhas desculpas a todos. Entendeu? Não, mas de antigão. Mas eu não, olha, a questão da máscara, eu acabei de sair, minha filha vai fazer uma viagem e tal, fui entregar um negócio para ela e fui daqui de máscara, tal, encontrei com ela de máscara e olha, eu uso. As pessoas que não quiserem usar, sabe, não usem. Nós estamos vivendo um momento muito as pessoas estão se reafirmando frente os obstáculos sociais, os obstáculos reflexivos. As pessoas estão aproveitando essas oportunidades para se reafirmar. Eu vou usar de acordo com a minha conveniência, até quando eu achar que eu devo usar. Eu não quero saber muito dos outros, não, viu? Aliás, vocês estavam falando de Minas Gerais, aí eu ia perguntar para vocês, onde é que fica esse estado? Entendeu? Onde que fica isso? Onde que fica Minas Gerais? Entendeu? Isso aí é de só menos importância e tal. Você desculpa, mas é aquilo que eu falei. Estou sempre atrasado. Eu chego sempre atrasado nas coisas. Bola para frente. Bianchini, aproveitando, quero fazer uma pergunta a você. O comandante-geral da Polícia Militar, ele soltou, naquele movimento que houve semana antes do Carnaval aqui, uma nota, naturalmente, e ali ele liberando os oficiais que poderiam participar daquela manifestação aqui no centro da cidade, depois na Praça da Assembleia, enfim. Eu acho que o governador ali, ele fraquejou, porque ele poderia muito, né, ter exonerado o comandante e não teve peito para isso. Você acha que o Zema afrouxou ou o comandante-geral é aquele cabra que bate o pé e o cabra aceita? O Pernambuco, eu ia pedir uma parte para falar com você sobre o Lindenberg conhece muito bem esses meandros da polícia com o Estado. O comandante da polícia sempre foi muito próximo do governador, sempre teve um contato direto com o governador. Assim como eu tinha quando eu estava lá com o Pimentel, aquela coisa toda, a gente tinha um acesso, sempre teve um acesso muito próximo ao governador, e isso é salutar para o governo, porque a gente consegue passar para o governador, pessoalmente, as coisas que na caserna que são preocupantes, né? Porque olha só o que acontece. Eu dou um exemplo para você, porque em 2016, Pernambuco, eu botei a tropa fardada na rua, não sei se você lembra, no movimento que nós fizemos em 2016, contra o PLP 257, que era o PLP que tratava da recuperação fiscal dos estados, e nós fizemos um movimento nacional, eu era o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e nós fizemos um movimento e nós derrubamos esse projeto lá no Congresso. Eu não sei se você lembra disso, na oportunidade teve até coronel fardado subindo um caminhão de som em frente à Assembleia. Eu lembro muito, muito bem disso, porque até dois deputados da base do governo foram lá no governador pedir minha cabeça. Mas aquilo foi um jogo de xadrez, porque se eu não fizesse aquilo, o deputado Rodrigues parava a tropa no outro dia. E quando ele fez, isso eu fiz na segunda-feira, e o projeto seria votado na terça. Na terça, ele tentou parar a tropa. E só não conseguiu parar a tropa porque eu fiz aquela jogada na segunda, e quando ele tentou parar o prédio do comando, tentou parar o Copom, que é o cérebro da polícia, né? Tudo funciona ali no Copom, né? O despacho de todas as viaturas. O pessoal desceu e disse para ele, deputado, deixa a gente trabalhar, porque se tiver que parar, o comandante vai mandar parar. Então, isso é um jogo de xadrez que se joga, porque você tem gente, Pernambuco, que quer o caos. Para algumas pessoas, o caos interessa. Você sabe muito bem de quem que eu estou falando. O caos interessa para essas pessoas. Se o coronel Rodrigo não solta aquela nota ali, você correu o risco da tropa parar. Eu não vi naquela nota nenhuma
ordem dele liberando alguém para... Não tinha ninguém da ativa de serviço lá naquele local. Diferente do que eu fiz em 2016. Porque em 2016 o pessoal estava fardado. Eu assumi o risco, mas era um risco que eu tinha que correr. Ele não deu ordem para ninguém, ele não autorizou ninguém que estivesse de serviço para ir para lá. Então, isso aí é maldade de alguém que quer derrubar o comando. Ok. E eu vou falar para você, o próprio governo começou a plantar notícias. Se você pegasse a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo detonando o comandante da PM, dizendo que ele autorizou. O comandante naquela nota não autoriza ninguém. O comandante simplesmente naquela nota fala que as pessoas que quisessem ir, por exemplo, quem tivesse de folga, quem tivesse de férias, que fosse, mesmo que fosse da ativa, pudesse ir. Que é o direito de manifestação que é livre, ele é constitucional. Me arrumaram aí, Pernambuco, até quando especialista em direito falando que nós não podíamos manifestar. Greve é uma coisa, manifestação é outra. Aí eu até falei, especialista em direito eu também sou mestre em direito também. Quem se manifesta é pai de santo. Exato. Então o direito a livre manifestação está lá, ela é constitucional, ela é garantida. Agora, a greve para nós não. Para nós militares não é. E o Supremo estendeu essa proibição nossa para os demais integrantes das forças de segurança. Okay. Entendeu? Então, na realidade, o comandante não fez isso. Agora, o que eu chamo a atenção aqui em Minas Gerais, viu, Lindenberg? Eu sei que eu acompanho isso há muito tempo, é a falta de interlocução que os comandantes têm hoje com o governador. O governador hoje está blindado por alguns secretários, e eu não sei se isso é intencional do governador, eu não sei o que é, em que ele não conversa mais diretamente, não discute mais diretamente, como nós discutimos com o governador Pimentel, não se discute mais hoje com o comandante-geral livremente as coisas que vão acontecer. Aí, então, acontece o que fez. São 10,06 mais 3 parcelas de abono. Ele nunca chamou o comandante para saber se nós queríamos 3 parcelas de abono de pagamento. Okay, então, essa coisa é grave, viu, Pernambuco? É grave essa falta de interlocução dos comandantes de polícia, não é só do comandante da PM, não, dos comandantes de polícia com o governador, que está blindado por alguns secretários hoje. E isso é grave, porque as coisas podem estourar, Pernambuco, porque o governador não tem ciência. Eu dou um exemplo para você aqui. Naquela parcela de 2015, de abril, a CEPLAG fez um texto grande para o governador para que ele vetasse o aumento de 15% de abril, porque não tinha disponibilidade financeira. Fomos eu e o coronel Herbert, que era o chefe do gabinete militar, conversar com o governador e dizer a ele o risco que ele iria correr se ele vetasse aquilo, que era tudo que a oposição queria e era tudo que os inimigos dele queriam. Ele tomou uma decisão política e não técnica e concedeu o aumento. E pacificou. Então, agora, o governador tem que começar a tomar decisão política também, porque ele é político, não é só técnico, não. Esse pessoal do Novo vem com esse viés só de técnico, e só com técnico você não governa o Estado. Ok, obrigado, Bianchini. Isso é Olha, grave. o Bianca, Márcio, Rodrigo, Lindenberg, o Bianchini, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, repudia com veemência os ataques que o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, que é jornalista, todos aqui nós conhecemos o Marco Antônio Lage, inclusive foi meu colega de faculdade também no curso de jornalismo, tem sofrido em razão da nomeação da professora Laura Souza para comandar a secretária municipal de educação. Essa professora, Laura Souza, que é a secretária de educação, ela é militante do movimento LGBTQIA+. Então, na cidade de Itabira, muita pressão em cima do prefeito Marco Antônio Lage, por conta da nomeação desta professora, porque ela é militante do partido, né, LGBTQ+. Enfim, é mais uma demonstração de homofobia, tá certo? Que a gente vê nesse Estado e no Brasil também, né? Porque o que acontece hoje é que muitas pessoas que têm preferência sexual por pessoas do mesmo sexo são atacadas, são agredidas, e é uma coisa absurda e tem que parar com isso. Bianca, você, como mulher, também que é uma mulher que a gente sabe que tem uma posição muito firme com relação a defender os direitos da mulher, que é muito justo, queria te ouvir a respeito desse assunto e os demais companheiros da bancada aqui. Eu não entendi a notícia, eu acabei não lendo, né, que você mandou para a gente.
Ela é militante LGBTQIA+, ou ela é LGBTQIA+? Ela é mulher trans? Ela é militante do movimento, presume-se também que ela seja uma pessoa que tem opção sexual por pessoas do mesmo sexo. É verdade? Sim, Qual o problema? é um negócio tão sem sentido, né? Você, por exemplo, você Belo Horizonte, a vereadora, né, a Duda Salabert, a vereadora mais votada da história da cidade, é trans, né? Por que Itabira vai ficar inventando essas coisas agora? A gente sabe que Itabira é conservadora e tal e tudo, mas não tem o menor sentido. As cidades, de maneira geral, elas não estão... O que é? Está tendo passeata na rua? Como é que é isso? Eu não tô... O que está Os acontecendo? ataques ao prefeito pela nomeação dessa professora, né, Bianca? E aí, Márcio? Bianca, Fala. Itabira é apenas um retrato na parede. Bem lembrado. Deixa eu falar com você aqui. Eu não sei, eu fico pensando, Márcio, sabe? Márcio. Nemega, eu fico pensando, né, o Marco Antônio, que é um cara cosmopolita, né, ex-assessor da Fiat, foi lá daquela diretoria maluca do Cruzeiro lá também, né, que buraco que ele entrou naquela história e tal. Aí ele vira prefeito, um cara moderno, né, um cara disruptivo, né, e vai administrar Itabira, que é um retrato na parede, como diz o Marcinho, né? Deve ser muito esquisito, né, para ele ficar se havendo com essas questões, porque a pessoa tem que ser muito política mesmo. No caso do Martim, talvez ele tenha que baixar um pouco a bola e conversar com as pessoas, né, que têm seus valores, ao mesmo tempo que defende, obviamente, o direito de nomear quem ele quiser e do gênero que quiser, porque essas coisas jamais vão ser impeditivas. Você não pode impedir que uma pessoa também, com uma opção sexual diferente da sua, seja impedida de assumir um cargo público. Por quê? Claro, é isso que eu estou te falando. Ele não pode abrir mão dos seus valores, né? E que são valores de todos nós, porque gênero não é condição para você assumir nada. Certo? Isso não tem nada a ver. Agora, o que está acontecendo lá? As pessoas estão atacando essa moça pelas redes sociais ou atacaram ela na rua? O que é que está acontecendo? Não, aí não chegou a tanto, né, Bianca? Mas, claro, uma cidade daquele tamanho, que, apesar de ser a cidade natal do Carlos Drummond de Andrade, as pessoas não evoluíram, pelo que eu estou vendo, né? Olha, Walter, olha aqui, eu queria dizer o seguinte, muito rápido. Uma cidade onde nasceu Carlos Drummond de Andrade não tem o direito de fazer qualquer restrição a qualquer pessoa. É porque não leu, né, as poesias dele, né? Ele, Neberto, com certeza não conhece as poesias do próprio, né? Não conhece. Lá tinha o cometa Itabirano, desculpa. Itabirano. E que era uma coisa avançada, né? Provocava as pessoas, etc. Mas, pelo amor de Deus, gente, o lugar onde nasce Carlos Drummond de Andrade não dá para fazer restrição a ninguém. Acabou. Fechou. Walter, eu queria fazer um comentário sobre esse assunto. Fique à vontade. Eu até concordo com o que o Lindbergh falou em tese, porque, na prática, a vida demonstra, né, primeiro, que não há unanimidade, não há, em lugar nenhum do planeta, unanimidade sobre qualquer tema. Ou seja, eu vi esses dias dois documentários sobre o nazifascismo na Ucrânia, que é uma coisa assustadora. Sim. Ou seja, o que a gente percebe é em que todo o ambiente, né, toda a formação social, seja um município, um estado, um país, ou até o planeta, a complexidade social é enorme. Do teu lado, às vezes, vive um sujeito, né, que te trata com maior educação, e na primeira oportunidade, quando surge um novo contexto, esse sujeito revela, né, ele põe para fora coisas que você nunca imaginava que ele carregaria consigo. Então, esse fluxo enorme de informação propiciado pela tecnologia, essas contradições aflorando, elas demonstram que, né,
a unanimidade não existe e que, do nosso lado, tem muitas vezes pessoas que pensam diametralmente opostas ao que a gente pensa. Portanto, Itabira tem conservadores, Itabira tem pessoas atrasadas, Itabira tem pessoas que não compreendem a envergadura do caso do Monte Andrade. Portanto, eu não me assusto com isso. Eu acho que isso é uma realidade objetiva que a gente convive, né? E o que eu posso fazer nesse momento é simplesmente prestar minha solidariedade ao prefeito, à secretária e torcer para que esse movimento esfrie, né? Para torcer que eles consigam executar aquilo que o povo de Itabira deseja deles. Ô, Bianchini. Exatamente isso que eu quis dizer, viu, Rodrigo? Exatamente o que eu quis dizer. Ou seja, o Marco Antônio, ele talvez tenha que entender que ele está numa diversidade, uma cidade que tem essa diversidade de pensamento, sabe? Assim, ele não vai abrir mão do que ele pensa, ele não vai abrir mão da secretária que ele nomeou, mas ele vai ver que a cidade é feita de diferentes públicos, e ele vai ter que falar para todos eles, porque a cidade interior, eu moro numa, e eu sei que a coisa é meio complicada de você mexer. Você tem que ter um discurso que abarque todo mundo e consiga conscientizar as pessoas para as coisas novas, né? Ele é um agente de mudança. Bianca, Ele tem que ser. Bianca, o Marco Antônio foi diretor de comunicação da Fiat. Eu sei, pois é isso que eu falei. Portanto, ele deve saber muito bem com quais públicos ele pode falar e deve falar. E se o cara é diretor de comunicação de uma empresa do porte da Fiat, né, é claro que ele tem que saber com os públicos que ele tem que falar, com quais públicos ele tem que falar. E eu acho que, na verdade, há uma campanha desse pessoal que acha que ainda Itabira é apenas um retrato na parede, né? E ele conversar com esses públicos, conversar com essas pessoas e contornar, porque ele é habilidoso. Marco Antônio, eu conheço muito bem Marco Antônio, ele é habilidoso. Ele vai ter problema, vai saber os problemas. Portanto, eu aqui, como diz o Rodrigo, eu presto a minha solidariedade ao Marco Antônio e presto de público a minha solidariedade à secretária de Educação, independentemente de sexo que ela possa fazer. Não interessa. O Bianchini, aproveitando esse tema, aqui está no Jornal Metrópolis, abre aspas, PMDF, a Polícia Militar do Distrito Federal, full 3 pontinhos, a minha vida de soldado perseguido após dar um beijo gay. O Henrique Harris, soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, alvo de ataques homofóbicos por colegas de farda após postar uma foto beijando o namorado. Não sei se vocês vão enxergar aí. Está vendo aqui? Ó, vou aproximar. E também tem uma soldada ali. Ô, Bianchini, é justo excluir um policial militar por conta disso aí? Pernambuco, não vai excluir, não. Né? Você não consegue excluir ninguém por causa de sua opção sexual, não. Eu tenho um posicionamento, Pernambuco. Você vai, às vezes... Ele pediu licença, né? Não, mas assim, essas coisas elas têm que ser levadas com uma certa relatividade. O meio militar é um meio muito fechado ainda, Pernambuco, sabe? E eu acho que cada um faz a sua vida o que quiser, né? Eu nunca deixei de ser amigo de ninguém por sua opção sexual, nunca persegui ninguém na polícia por sua opção sexual. Na polícia tem muitas pessoas, né, com várias opções sexuais, e aqui em Minas a gente não vê esse tipo de coisa. Eu só acho que a pessoa também ela tem que procurar, às vezes, preservar um pouco a instituição, sabe, Pernambuco? Porque tem pessoas que, às vezes, fazem questão de afrontar, de fazer determinadas coisas com o intuito, às vezes, de afrontar. Então, a gente tem que analisar muito o contexto, né? Você está ali, você está no meio que ele é bastante rigoroso em relação a isso, então você tem que ter um cuidado também até com a sua postura. A gente tem que ter um tato muito grande para lidar com isso, porque a liberdade sexual tem que ser respeitada, mas as instituições com seus valores também têm que ser respeitadas. E aí, dependendo, às vezes, do qual propósito a pessoa faz, é que a gente tem que procurar saber, sabe? É uma coisa que você tem que analisar caso a caso, sabe? Então, esse é um assunto muito polêmico, principalmente nas instituições militares.
Viu? Ok, gente, olha, nós estamos chegando daqui a pouco ao final do nosso bate-papo, né? Cadê o Rodrigo? Rodrigo, cadê você? Queria que Tô aqui. vocês fizessem uma análise a respeito desse conflito Rússia, Ucrânia, interesses norte-americanos, OTAN, né? Quer dizer, a comunidade europeia toda agora fechando as portas, né, da Rússia para toda a questão econômica, inclusive a FIFA falou que a Rússia não vai participar mais da Copa no Kuwait, jogadores da Rússia de diversas modalidades de esporte também já não vão mais participar de atividades, competições internacionais, enfim, essa coisa toda. Os oligarcas russos já estão sentindo o peso, né, dessas questões também, né, que os europeus estão fazendo aí também, claro, com o apoio dos Estados Unidos, enfim, fechando o dinheiro, o din-din, né, da Rússia, com certeza. Será que a Rússia vai resistir, Rodrigo? Olha, Walter, eu estou acompanhando, triste, porque eu acho que a guerra é a pior maneira do ser humano resolver seus problemas, né? Mas tem procurado compreender o que está acontecendo. Como eu comentei antes, eu assisti 2 documentários sobre aquela manifestação que levou à queda do governo pró-russo e subiu ao poder governo pró-Ocidente, né? E, de fato, não tem santo nessa história, né? O que há ali é uma disputa geopolítica de poder para comandar um país importante que fica na divisa da OTAN, da Rússia, né? Então, assim, se a gente discutir nessas condições, eu acho que a gente consegue compreender os movimentos em curso, né? Eu tenho a impressão de que muita coisa ainda há por acontecer, né? E o governo russo, ele não entrou nessa para brincar. Ele, de fato, está levando as últimas consequências, né? É uma operação militar que, em 8 dias, já se aproximou da capital Kiev, né? Tem notícia de tropa a 30 quilômetros, né? Não se esqueça que a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos, né? De 39 a 45. Eles, com 8 dias de movimentação, já se aproximaram da capital. Então, assim, o conflito militar ele está sendo cerceado por ações de ordem política e econômica dos países que apoiam a Ucrânia. A Rússia ela tem um trunfo gigantesco, que é o apoio chinês. Ou seja, a China não vai deixar a Rússia entrar em crise no limite, né, de afetar os seus interesses geopolíticos internacionais. Portanto, para usar o bom português, é uma briga de cachorro grande, não é? E eu acho que, nesse contexto, a intenção do presidente da Rússia ela caminha para ter um resultado favorável aos interesses dele. Qual é o interesse dele? Que a Ucrânia não entre para a OTAN, né? Então, se ele alcançar isso, ele foi bem-sucedido. Ok, e aí, Bianca, sua opinião a respeito desse conflito aí? Assino com o relator, com o Rodrigo, e falei isso da outra vez que a gente conversou. Se os Estados Unidos não quisessem que houvesse guerra, não haveria guerra. Pronto, acabou. Tá? Não tem, né? A Ucrânia não pode ir para a OTAN, é uma provocação sem limites, o Putin não ia deixar barato. Essa semana eu criei um textozinho engraçadinho, que eu fiquei meio com vergonha de escrever sobre ele, porque a gente não pode brincar muito com guerra, né? Mas essa invasão da Rússia lá na Ucrânia me lembrou aquela história de quando Israel invadiu a Jordânia na Guerra dos 6 Dias, né? Que o pessoal de Jordânia, no Vale do Jequitinhonha, ficou todo apavorado, porque no estado de Minas estava a manchete, né? Israel vai invadir Jordânia e tal. E aí a força policial todinha se preparou, né? Tinha um cabo e 2 soldados, né, coronel, lá em Jordânia, pode vir que nós vamos enfrentar Israel, né? É mais ou menos a história da época. E eu lembrei disso essa semana, que eu tenho algum problema com esses rios mineiros, porque agora foi Urucânia, né? Que a Rússia está invadindo Urucânia, que é lá no Vale do Piranga, do Rio Piranga. Tem algum problema? Viva a piada. O brasileiro faz piada com tudo para dar uma relaxada na vida, né, poxa? Já estava perto de Ponte Nova. Adoro isso. Eu falei, tem alguma coisa muito errada com esses vales mineiros, entendeu? Eles sofrem muito com esses conflitos internacionais.
Paro aqui. Ô, Lindeberg, e aí, Lindeberg? Inclusive, o presidente da Ucrânia está pedindo um encontro com o Putin, né? Quer dizer, ele está vendo que o peso da mão de ferro das tropas russas, com certeza, pode, né, fazer um estrago maior, né, na Ucrânia. Walter, amigos, eu acho o seguinte, que, a despeito do que possa vir acontecer com Putin, que possa ganhar a guerra, essa guerra com a Ucrânia, eu acho que já perdeu a batalha da comunicação. Por quê? Porque tudo que se vê em televisão, nos sites, com alguma exceção, é tudo ali aquela coisa do massacre do russo, do mais forte sobre o mais fraco, né? Então, isso sensibiliza muito as pessoas, né? Você vê na televisão aí, explosão em Kiev, explosão não sei aonde, gente chorando, a criança sendo... Então, tudo isso leva a minha convicção de que, a despeito de tudo isso, o Vladimir Putin está perdendo a batalha da comunicação. Eu concordo com você, porque eu vi aí um dia, né, eu assisti, porque eu não estou assistindo mais também, o Jornal Nacional foi 1 hora de pau em cima do Putin. E domingo, fantástico, primeira fase, mostrando Putin, desde o dia que a mãe dele engravidou até o dia que ele assumiu o governo da Rússia. Então, mostrando ele como um satanás, como um diabo demoníaco. Claro que ele não é nenhum anjo, né? Mas a gente sabe também que quando os americanos invadiram Afeganistão, Paquistão e outros países, não teve essa comoção, né, internacional a respeito dos mortos, né? Os americanos, com certeza, mataram milhares e milhares de pessoas. É lamentável, né? Guerra é guerra e a gente não tem que aplaudir nem de um lado nem de outro. É lamentável que, geralmente, nesse conflito aí, quando eu vi aqui, sabe muito bem que é militar, o mais fraco sempre perde, e, naturalmente, é a população civil. Né, Bianchi? Fala, Guilherme. Ô, Pernambuco, os Estados Unidos já ganharam essa guerra. Eu vou te explicar por quê. Se você não viu, a Alemanha está aumentando exponencialmente o seu gasto de PIB, vai aumentar com defesa. A Áustria anunciou hoje também que vai aumentar seu gasto com defesa. Eles vão comprar de quem? Os americanos. Vão comprar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está abrindo possibilidade. Já tem mais 2 países que o Putin ameaçou e que agora querem entrar para a OTAN, que é a Finlândia e não sei. Vão comprar de quem? Estados Unidos vão montar base aonde? Na Europa. Então, o Putin mordeu a isca e invadiu. Porque era tudo que o Biden queria. Né? Isso é uma questão geopolítica. Né? Exato. Agora, né, as pessoas só têm que entender o seguinte: eles não estão chutando um cachorro morto. E eu sempre brinco, né, com as pessoas o seguinte: se você está perseguindo alguém, dá uma rota de fuga para ele. Porque se você não der uma rota de fuga para ele, ele vai partir para cima de você. E eles estão encurralando o Putin, só que o Putin não é um cara comum. Ele não é o Iraque, ele não é o Afeganistão. Ele tem é o 6 mil ogivas nucleares, é o país que tem mais ogiva nuclear do mundo. E aí você imagina uma coisa: se o Putin perder essa guerra, o que você acha que vai acontecer com o Putin? Ele vai ser deposto, vai ser preso ou vai ser morto. É verdade. Provavelmente. Então, ofereçam, né, que o mundo escute isso, ofereçam uma saída para o Putin. Porque honrosa, né? Se eu estivesse no lugar do Putin e não me oferecesse uma saída honrosa, eu apertaria o botão vermelho. Olha, inclusive tem um empresário russo, viu, Lindeberg, que está oferecendo $1 milhão para quem entregar o Putin, vivo ou morto. Quer dizer, de repente, a segurança dele... Né, eu vou ganhar esse dinheiro, Só que ele está lá nos Estados Unidos, né? Ele é um milionário russo que mora nos Estados Unidos. Mas e a segurança dele, pensando em $1 milhão? Eu acho que tem que construir uma saída, e a saída mais honrosa para isso é essa. E acho que o Zelensky, da Ucrânia, ele quer conversar com o Putin, ou seja, a saída honrosa é a Ucrânia não ir para a OTAN. Essa saída que o Putin quer... É exatamente isso, eu tratei como sendo vitória dele, que é o objetivo inicial dele, sempre foi impedir a Ucrânia de entrar para a OTAN.
Pronto. Exatamente isso. Inclusive, A questão básica, e não é de hoje, é antiga. Essa questão básica é exatamente porque a União Soviética, desculpa, a Rússia, não quer, evidentemente, que mísseis da Ucrânia estejam apontados para o coração de Moscou. É isso, não pode. Quer dizer, essa questão básica. E daí tem várias outras coisas rolando por trás, mas o fundamental, na minha vã concepção, é exatamente essa. Quer dizer, não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN e, portanto, seja suficientemente armada, para que tenha os seus mísseis apontados para o coração lá de Moscou, é claro. Ok. Nós vamos chegar ao final do nosso bate-papo de hoje. Eu queria que cada um pudesse, em 1 minuto e meio, né, concluir seu pensamento, sua opinião a respeito desse conflito, né? E qual é o problema que essa guerra pode causar ao Brasil do ponto de vista econômico. Bianca. Coronel, achei fantástico isso que você falou sobre dar uma rota de fuga, tá? É por aí mesmo. Inclusive porque a própria Ucrânia não está com a reputação ilibada nesse conflito, tá? Tem essas questões, essa relação com o nazifascismo, que o Rodrigo começou a falar sobre isso, essa coisa dos ucranianos entrarem nos trens antes dos negros, ou seja, mostrando toda uma sociedade muito racista, né? Muito complicada sobre esse aspecto, ou seja, e é o país das fake news, né? A Ucrânia é o lugar das fazendas, né? De fake news que os próprios Estados Unidos compraram na época do Trump e tal e tudo, e o Bolsonaro, né? A Rússia e a Ucrânia, né? Então, assim, eu acho que o que você está apontando é isso que vai acontecer, inclusive nessas conversas hoje do Zelensky e do Putin, para os corredores humanitários, né? Isso vai facilitar para a Rússia. Então, eu acho que é um conflito que tem vida curta, se Deus quiser, e tal, e vai acabar logo. Para o Brasil, é o que a gente sabe. Eu sei lá se o Bolsonaro foi lá negociar fertilizante ou fake news, eu sempre fico sem saber, porque esse governo federal atualmente é tão maluco que ele enseja as mais terríveis... Por isso que ele levou o Carlos. Foi fertilizante, por isso que ele levou o Carlos. Foi fertilizante, por isso que ele levou o filho dele, o Carlos. Porque esse governo ele enseja as mais terríveis teorias da conspiração, você entendeu? Então, assim... Claro, os reflexos, os impactos são óbvios. Aumenta dólar, aumenta combustível, aumenta petróleo e tal, e tudo aumenta inflação e preço e pobreza nesse país que já tem muito problema para enfrentar. Lindeberg, quer dizer, vamos buscar fertilizante para adubar a terra para enfiar mais a mandioca no povo, né? O que você acha? Deixa eu falar um negocinho rapidinho para vocês aqui, do professor de História. Ninguém falou do racismo de povos europeus para com os eslavos, que existe desde a antiguidade, e como isso condiciona e distorce o entendimento de qualquer ação oriental. Tudo vira ameaça ao branco europeu. Ninguém falou para você que Kiev e Moscou guardam uma rivalidade que vem desde a Baixa Idade Média, e que a Ucrânia e Polônia sempre foram as passagens para europeus atacarem o território russo. Ninguém falou para vocês que, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, a população que hoje é a Ucrânia entrou parte de um lado e parte do outro nos conflitos. Na Segunda Guerra Mundial, metade da Ucrânia lutou ao lado dos nazistas, massacrando os próprios ucranianos contrários. Ninguém falou para vocês que a Ucrânia tem o maior número de filiados a partidos neonazistas fora da Alemanha, e é assim desde a Segunda Guerra Mundial. Ninguém também disse que o discurso ultranacionalista de ódio à Rússia é a base da formação do nacionalismo moderno ucraniano. Ninguém disse que em 2014 a Europa e Estados Unidos deram um golpe na Ucrânia e removeram um presidente eleito democraticamente, que era pró-Rússia, porque ele não aceitou entrar na OTAN e na UE e negou receber empréstimo dessas duas instituições. Ninguém contou a vocês que, nesse processo, foram liberadas
as milícias nazistas que mataram mais de 500 pessoas nos confrontos contra comunistas em toda a Ucrânia. Massacraram, inclusive, crianças. Coloquei aqui, entre aspas, para você notar a mesma paranoia bolsonarista. Ninguém falou para vocês que, desde 2014, os russos tentam medidas para afastar a Ucrânia do caminho do antagonismo. A construção dos gasodutos Nord Stream 2 visava também privar a Ucrânia das receitas do aluguel que a Gazprom paga e, assim, pressionar o governo ucraniano. E um detalhe, Bianca, que as mulheres trans estão proibidas de deixarem desculpa. Ucrânia? Ucrânia. Entendeu? As mulheres o quê? Trans. É isso. E nem os homens? Concluindo aí, Bianchini, fechando aí o nosso bate-papo aí, essa guerra o Brasil vai perder com isso. E o presidente Bolsonaro foi lá tentar evitar, mas não teve jeito. Foi trazer o que? Fertilizante, né? E levou o filhinho do papai ao lado. Fala em fertilizantes. Eu só adiou a guerra. O Brasil está vendo agora uma coisa que eu vim falando com ele. Existem coisas que são estratégicas, né? Todo mundo quer vender a Petrobras. Eu sempre fui contra vender a Petrobras, porque acho que, para mim, a energia é um setor muito estratégico e que o país tem que ter um cuidado danado com isso. E aí eu volto. A Petrobras tinha um projeto de uma fábrica de fertilizantes lá em Uberaba. Venderam. Esse projeto parou. Verdade. Parou, simplesmente parou, sumiu. Acho que era Uberaba, na região de Uberaba. A CEMIG estava envolvida, eu estive envolvido diretamente nesse projeto. Por que parou? Olha só, se nós tivéssemos feito isso, nós não estaríamos na mão dos russos hoje. Exatamente. Então, ou seja, tem determinados setores que eles estão estritamente... Um país igual ao nosso, que é um país que é o celeiro do mundo, que se diz que é o celeiro do mundo, não pode depender de um outro país para uma questão tão fundamental que é fertilizante, gente. E nós temos matéria-prima para isso. Há alternativas para se fazer. Então, são questões estratégicas para um país que é o celeiro do mundo. E de uma hora para outra agora, nós não sabemos se nós teremos fertilizantes para a próxima safra, porque essa safra que está aí, o fertilizante já está aí, já chegou. Até outubro somente. De outubro para lá, ninguém sabe o que pode acontecer. Quando a gente fala, e esse pessoal que é extremamente liberal, quer vender tudo, quer não sei o quê, eu falo, setor energético, por exemplo, para mim é estratégico, tem que ser tratado de forma diferenciada. Tá certo? E para mim, para nós que somos aqui, né, o celeiro do mundo, como nós gostamos de dizer, ter uma fábrica de fertilizantes e sermos independentes em relação a isso, gente, é outra questão estratégica que eu não entendo como é que as pessoas não conseguem enxergar isso. É um absurdo. É realmente um absurdo. Né? E quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é o povo. Porque as coisas vão subir e quem vai pagar é o povo. E a ministra... A ministra tem muito dinheiro, uma das maiores produtoras desse país. Ela não vai pagar nada, não. Você pode dizer que ela vai ganhar muito dinheiro com isso aí. Vai subir o preço, eles vão ganhar dinheiro. Ela criticou o governo de ter vendido justamente a fábrica de fertilizante, que era da Petrobras. Rodrigo, concluindo aí, para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, a respeito do que foi dito aí também pelo Bianchini, pelo Lindenberg e pela Bianca, e a sua opinião também a respeito dessa questão aí. Walter, um raciocínio imediato é de que tudo isso pode redundar em aumento de preços, consequentemente de inflação, num país com elevado número de desempregos, portanto, os sindicatos com muita dificuldade de conseguir reajustes salariais, porque tem milhares de pessoas nas portas das empresas dispostas a ocupar um posto de trabalho. Então, assim, isso pode aumentar o empobrecimento da sociedade brasileira, não é? Um segundo raciocínio também imediato, mas mais complexo, é de que, na realidade, eu volto ao primeiro aspecto que eu comentei. O governo federal e o governo mineiro, lá em cima querendo vender a Eletrobras, aqui querendo vender a CEMIG. Não tem compromisso nenhum com nada que possa ser estratégico para o país chamado Brasil. Eu só vou dar um exemplo, que eu sempre uso. As barragens que produzem energia elétrica nos Estados Unidos, elas não são de empresas estatais, elas são do Exército Americano. Correto. As barragens que geram energia nos Estados Unidos, elas são controladas pelo Exército dos Estados Unidos. E ninguém há de me dizer
que não é um país que não entende defesa nacional, porque tem 200 anos que os Estados Unidos invadem o mundo, se consideram a polícia do planeta, não é? E tratam a questão da defesa nacional como uma questão fundamental. Tanto é que o maior orçamento público nos Estados Unidos é do Pentágono, o Ministério da Defesa, que tem 700 bilhões de dólares por ano para gastar. Não é? Então, quando eles têm as barragens hidrelétricas principais daquele país controladas pelo Exército dos Estados Unidos, isso não é à toa, isso tem um significado. E não é apenas simbólico, não, é objetivo. Portanto, não é? Eu quero dizer que nós temos que ampliar nossa conversa, né? Porque, na realidade, há interesses estratégicos mais profundos, né? Não é, que fazem com que a gente viva, nesses últimos anos, essa tragédia que foi esse governo federal. O desmonte da Petrobras significou o desmonte de grandes empresas brasileiras. Tem corrupção? Pune o executivo, pune o acionista, mas para que destruir as empresas? Né? Havia mais interesse por trás disso e o tempo vai mostrar. Ok. Bianca, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no Conexão das Minas Gerais. Viu? Muito bom te ver novamente. Carlos Lindenberg, do blog do Carlos Lindenberg. Você quer ficar bem informado, acompanhe o blog também do Carlos Lindenberg. Notícias assim, bem analisadas, né, no dia a dia. Aqui. Obrigado, Lindenberg, pela participação mais uma vez, viu? Claro. Carnaval, Lindenberg foi para o norte de Minas, viu, Benquinho? Contar a boiada lá, viu? Aqui, ó. Tomei um coice de burro na mão aqui, ó. Como é que tá aqui, ó? Eu ia te perguntar o que era isso aí na sua mão que eu estava vendo. Tomei um coice de burro. Eu bem aqui, isso me lembra, sabe, do amigo meu, que foi mexer com a novilhazinha da fazenda. Aquela novilha, sabe, que ele cria há muito tempo, 18 anos, por aí. Aí tomou um coice no pé da barriga, aí chegou em casa, a mulher apertou, o que foi isso? Ele foi um coice lá da vaquinha, entendeu? Até hoje eu pergunto que vaquinha brava, hein? Não. Ô, Pernambuco, o Carlos Lindenberg, eu nunca ia falar que era um coice de égua, pode ter certeza. É um coice de Não, foi não. Foi de novilha. Quebrado, Lindenberg? Não, tomou quebrado. Aqui, ó. Foi de novilha. Tá quebrado? Tá quebrado? Volta, você precisa tomar juízo, porque senão eu vou começar a falar coisas de você por aí, viu? Eu vou começar. Fala. Eu sou um perigo, viu? Eu sou um perigo nessas coisas, viu? Então, não fica mal intencionado de não. Não, gente, eu vou retirar o que eu falei. Realmente foi lá na fazenda. Ele foi tirar o leite de uma vaca, uma holandesa, aquela que dá 30, 40 litros, e aí a corda estava fraca, ela soltou as patas lá e atingiu o braço do nosso colega. Meus sentimentos, viu, Lindenberg, por isso, viu? Tá? Olha, e minha solidariedade, viu? Eu sei o sentimento. Tá, eu sei os sentimentos, viu? Por uma mão. Com a mão toda. Aqui está tudo machucado. O cara vem com brincadeira. Pô. Eu achava que isso era um pano de prato enrolado no seu braço. Eu ia perguntar. Mas vocês puderam. Pano de prato. Rodrigo, valeu mais uma vez aí. Muito obrigado aí pela oportunidade e pela alegria desses minutos finais. Um abraço aí, gente. Ô, Lindenberg, o nome da vaca era a Mimosa, aquela que a gente mais gosta, a Mimosa. Aquele abraço. Para vocês, garotos. Você que está ligado na Conexão das Minas Gerais. Até a próxima. Tchau, coronel. Tchau, Lindenberg. Não é verdade? Você vai no lançamento do livro do Azeria de segunda-feira? Exatamente. Não, o lançamento do livro lá na Academia Mineira de Letras, né? Vamos? Vamos? Perfeito. Vamos lá. Não vai estar para ele. Parou. Não está liberado, não. Gente, um abração, dá um like, se gostou, se não gostou, alguma sugestão. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Valeu, um abraço, boa noite.